Oi, pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje eu vou contar para vocês, dentro dessa miscelânea que é o canal, né? Um tema que tem a ver com os meus cachorros. Sim, vamos ter um playlist a respeito de cachorros pra gente trocar experiência aqui no canal também. E para quem não conhece, eu vou deixar a fotinho do Bartô e da Meg para vocês verem. Vou deixar algumas fotos deles em viagens para vocês verem como eles adoram viajar, adoram estar em lugares novos e tal. A gente tem várias experiências com eles. Olhem aí as fotinhas deles. Muito fofos, né? Também sou apaixonada. Como eu falei, né? Adotei o Bartô, que é esse vira-lata pretinho, e a Meg, que é essa dálmata também adotada. E a gente viaja bastante com eles, vai para pousada, vai para Airbnb. Hoje meu preferido é ir para Airbnb, porque eu tenho um espaço como se fosse uma casa. Então eu acho que eles se divertem mais, tem menos impacto para a vida deles. Mas eu queria trocar com vocês uma experiência aqui, né? Algumas experiências que eu tenho nesse tempo aí, nessa longa jornada de viagem com um cachorro grande para contar para vocês. Assim, uma coisa que eu sempre faço quando eu viajo com eles é informar ao lugar onde eu tô indo que eu tô levando dois cachorros de porte grande. A Meg não chega a ser porte grande, é porte médio, mas eu prefiro contar, assim, eu conto inclusive qual o peso deles, eu entro em detalhe. Tem lugares que se dizem pet friendly, né, que a gente vai olhar e fala que só recebe cachorro de pequeno porte e tal. Então, esses aí eu já pulo. Mas tem lugares que só colocam, aceitam cachorros e não entram muito em detalhe. Então, eu faço questão, para não ter aborrecimento, depois, quando eu chegar lá no local e for mais difícil de manejar a situação, eu faço questão de avisar o tamanho dos cachorros e tal, e falar que eles estão acostumados a viajar. E, e assim, é uma prática que é bem interessante, assim. E aí eu vou contar um pouco das minhas experiências, né? Teve uma vez que eu informei pro local lá, né, pra pousada, que eu tava levando eles, o tamanho. E aí quando eu cheguei no local, eles falaram assim: "Mas a gente não aceita cachorro porte grande". E aí eu comentei: "Tá, primeiro, não tinha no site de vocês, não tinha lá na página da pousada falando o tamanho do cachorro. Segundo, eu falei na hora da reserva o tamanho dos cachorros que eu tava levando. E aí a dona do lugar, ela foi, verificou e falou, não, é verdade, realmente você falou. Ela estava preocupada mais pelo tamanho do quarto, de ser um quarto simples, não ser muito grande. Mas no fim da experiência, ela falou que eles se comportaram super bem, super elogiou e tal, e inclusive abriu um pouco a cabeça dela para poder aceitar cachorros maiores ali na pousada também. Então, foi uma experiência que começou um pouco tensa e que terminou positivamente, né? Já teve pousada que, entrando em contato, a pessoa ali da pousada falou: olha, tudo bem você vir, mas você tem que garantir que seu cachorro não vai latir e não vai atrapalhar os outros hóspedes. Então, isso é uma coisa que a gente não pode garantir, assim como a gente não pode garantir que uma criança não vai chorar, né? E, inclusive, eu até falei isso, assim, eu falei, pô, e vocês fazem essa pergunta para quem vai com criança, assim, para garantir que não vai chorar e tal. Enfim, falei mais para desabafar, porque no fim eu não ia para um lugar que tivesse esse tipo de pensamento, né? Então acho que a ideia é sempre ir para lugares, já que a gente tá indo relaxar, tá indo aproveitar, ir para lugares que a gente seja bem acolhido, bem recebido. Não é pra gente se aborrecer, né? Pagar ainda se aborrecer. Mas teve uma experiência que, mesmo com todos esses cuidados, eu me aborreci. A gente foi para uma pousada, né? Na verdade, com um Airbnb em Ouro Preto.
E a gente se hospedou lá. E aí, quando a gente estava saindo, foi tudo ótimo, a recepção e tal, tudo ótimo. Quando a gente estava saindo, a gente notou que vieram alguns funcionários lá do proprietário da casa e só estavam sacudindo o lençol, roupa de cama, essas coisas. O meu marido até comentou que ele tinha achado estranho, porque ele falou assim: eles não vão lavar a roupa de cama na troca de uma pessoa para outra e tal, porque eles estavam sacudindo e botando de volta, né? E aí depois, saindo de lá, eu recebi uma mensagem do dono pedindo um valor exorbitante, um valor maior do que o valor que eu pago para minha faxineira aqui no Rio, para poder deixar em boas condições, falando que a gente deixou o lugar em péssimas condições e tal. E eu fiquei muito nervosa, eu tava no meio da viagem e eu só respondi falando que aquilo não fazia sentido, que eu não ia pagar. E já tava até esperando ser queimada no Airbnb, nunca mais ter que poder usar o Airbnb, né? Pelo menos eu acho que eles foram sensatos e tal, e eu justifiquei as coisas ali para ele. E ele foi lá e ainda respondeu falando que não concordava, que ele já tinha recebido vários cachorros de porte pequeno, sendo que eu tinha falado que os meus cachorros eram grandes, mas eu acho que assim, pelo, esse tipo de sujeira é comum, mesmo que o cachorro seja pequeno. Então, assim, não era um lugar muito afim de receber cachorro, né? Parece que estava ali pegando um filão de mercado e menos interessado de receber os bichinhos, né? E então, assim, foi um lugar que eu me preparei, que eu fiz tudo isso e eu me aborreci. E paciência, né? Foi uma experiência ruim. Mas, assim, tem vários, tava até vendo essa mensagem, se foi tão chocante para mim, foi tão ruim, foi uma carga tão negativa ali naquela viagem que eu tava lendo agora, até uma resposta de um lugar que eu fiquei em Friburgo, e respondendo de volta, né? E, assim, para várias avaliações positivas, eu tenho essa avaliação negativa, né? Então, mas para a gente saber que acontece, que por mais que a gente seja claro, por mais que a gente especifique todas as coisas e conte todos os detalhes previamente, a gente pode se aborrecer. E aí eu vou falar um pouco da rotina que eu tenho com os meus cachorros quando eu viajo. Igualmente, provavelmente, alguém que tem filho, eu não tenho, mas pelo que eu ouço falar, uma viagem com seu cachorro é uma viagem que você tem que ter uma rotina diferente daquela que você está viajando sozinho. Normalmente, quando a gente está viajando sozinhos, a gente sai de casa cedo e volta tarde da noite. Não tem como fazer isso com eles, é até maldade, né? E também tem chance deles fazerem um xixi no lugar errado, né? Quem tem cachorro sabe que às vezes eles ficam bravos, eles podem roer alguma coisa, mesmo eles não tendo esse comportamento na sua casa. Então, a gente sempre procura dedicar a parte da manhã, logo que a gente acorda, que eles geralmente estão com muita energia, para fazer alguma coisa que inclua eles, assim, uma ida a uma cachoeira, uma passeada ali em volta do hotel, da pousada, explorar a pousada, gastar a energia deles, assim mesmo. Então eu acho que é muito importante a gente saber gastar a energia deles, assim, saber que a viagem vai ser um pouco diferente. Porque aí, quando você tiver que sair para aqueles lugares que não aceitam cachorro, tipo um restaurante, tipo um museu, uma igreja, alguma coisa assim, você vai poder turistar lá de boa e eles vão estar de boa em casa. Então, também vale a pena a gente investigar que época do ano que a gente viaja. Porque se for uma época muito quente, é complicado, né? Tipo, de passear com eles até na parte da manhã. Ou você vai ter que deixar eles no hotel sozinhos, com o ar-condicionado ligado. Aí já tem risco de dar alguma pane elétrica ou ventilador ligado, né? A gente sabe que esses acidentes acontecem. Então é bom pensar bem a época que a gente vai levá-los, né, para essa companhia, ou que seja uma viagem totalmente ao ar livre, natureza, mas ainda assim é bom pesquisar lugares que eles possam ir. Então, tipo, eu vou fazer uma trilha. Tem trilhas que, por exemplo, lá em Paraty, tem trilha que é com guia. E aí você tem que perguntar se naquela trilha ali que você paga para entrar, que é particular, se pode cachorro. Então é muito importante
avaliar todos esses aspectos. Teve trilha que podia, e a gente investigando melhor, a gente descobriu que era mais complicado para fazer com eles. Assim. Eles dão conta de boa, mas a gente não dá conta, né? A gente vai descer uma trilha que tenha bastante terra, a gente tem que descer com cuidado. E aí imagina que a gente tá com eles na guia puxando, tem risco de você cair, né? Então é bom ter atenção a esses detalhes. Outra coisa é você procurar levar o seu tapete higiênico, procurar levar os brinquedinhos, levar todas as coisas que você sabe que vai fazer com que eles se sintam melhor em casa. E também eu costumo levar um lençol, cobertor, uma colcha para colocar em cima da cama quando eu saio, porque tem grandes chances deles subirem na cama ou no sofá, já que eles estão acostumados a fazer isso aqui em casa. Então eu não posso danificar ali, né, as coisas das pessoas. Então eu tenho essa precaução também em relação àquele ambiente ali que eu vou deixá-los para impactar o mínimo possível. Assim. Tem Airbnb, inclusive, que eu lavo toda a louça antes de sair, porque nem todo Airbnb tem essa prática, né? Por mais que eu já tenha um pouco dessa prática na minha vida, eu faço um pouco a mais, porque a gente sabe que tem um distúrbio de estar com cachorro, de ter pelo e tal. Eu pergunto sobre taxa de limpeza, porque às vezes o local não tem taxa de limpeza, ou às vezes eu dou gorjeta para a pessoa que está vindo ali limpar, dou um valor a mais, porque eu sei que ela vai ter que ter uma limpeza mais detalhada. Então, assim, são práticas que a gente vai sabendo. E aí, última coisa que eu gostaria de falar para vocês é que meus cachorros são extremamente territorialistas. Quando eles se mudam para algum lugar, né? Mudam Airbnb, pousada, eles se acham dono daquele local. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque eles vão ter um comportamento de não deixar ninguém entrar no quarto. Então sempre que eu viajo com eles, eu falo, ó, não entra no quarto para limpar, eles vão ficar sozinhos agora e tal. E durante aquele tempo que eu tô de estadia, eu procuro ou, tipo, combinar as limpezas ali do quarto com algum momento que eles não estejam no quarto, ou se for curta duração a viagem, eu não permito que eles entrem, né? Teve uma vez em uma pousada em Tiradentes, que era uma pousada que na frente da pousada tinha uma área verde que os cachorros ficavam lá, tinha um cercadinho, e os cachorros ficavam lá, assim, até levantadinhos, assim, é uma das fotos aí, pedindo carinho para todo mundo que passava, que eles são muito sociáveis. E o pessoal da pousada achou que por isso eles poderiam entrar no quarto, já que os cachorros estavam ali, né? A gente deixava a porta do quarto aberta e podia ali dentro, de fora do cercadinho, fazer contato. Eles queriam contato com todo mundo que passava, falar com todo mundo. Só que os funcionários tentaram entrar no quarto para limpar e aí não deu certo, assim. Inclusive a gente chegou à noite, pediram pra gente ir lá resgatar o material de limpeza que tinha ficado, porque os cachorros não permitiram que a pessoa entrasse. Então é muito importante a gente conhecer os hábitos do nosso cãozinho, né? Do, do nosso da nossa pequena festinha, pra gente poder alertar ali as pessoas que estão naquela pousada, entenderem como é que funciona. Bom, vou dar mais dicas para frente sobre viagem no carro, sobre outras coisas com eles, sobre restaurante, né? Mas essa dica, né? Esse vídeo era para falar sobre viagem de pousada, de hotel, dar essas dicas que já é bastante dica, né? Interessante aí. E é isso também como uma forma de incentivar vocês a arriscarem, a viajarem com seus pets e para a gente fomentar, né, esse mercado aí no Brasil, né, esse costume de aceitar cachorros e tal, e para a gente ser muito consciente, muito educado, tipo, muito, tipo, exagerar nos cuidados, assim, bem mais do que se a gente estivesse sozinho, porque é só recebendo cãozinhos e tendo donos empáticos, simpáticos, prestativos e tal, que a gente vai conseguir abrir esse mercado e uma simpatia, né, em relação aos donos de cãozinhos. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, curtam aqui.
Se inscrevam no canal, indiquem para os seus amigos que tem cãozinho, que tem pet. E é isso. Beijinho para vocês.